Bom, pessoal, nos vídeos anteriores a gente observou que lei de formação, valores de entrada e saída, como é que eles se comportam aqui dentro da lei de formação, né? E imprimimos esse gráfico aqui na tela observando a reta que era formada. No último vídeo, a gente destacou aqui esse ponto, que ele era importante, né? Ele é importante, nós tratamos ele como termo independente aqui, ó, e ele equivale a esse número que está sem acompanhar nenhuma letrinha aqui na lei de formação, tá? É o termo independente aqui, no caso das retas também chamado de coeficiente linear, tá bom? O que nós temos aqui para esse vídeo é um segundo ponto importante. Então veja, vamos exercitar aqui a, a impressão desse gráfico, né? À medida que nós vamos dando valores de entrada que estão aqui em vermelho, né? E aí no eixo que está na horizontal, vai retornando com valores de saída que dá exatamente a altura do ponto que está aqui em verde, né? Bom, em um determinado momento, esse gráfico intersecta o eixo Y, o eixo das ordenadas, tá? O eixo que está aí na vertical. Esse é o termo independente, né? Quando que isso acontece, conforme nós vimos no outro vídeo, quando o x é zero, quando a entrada é zero. Veja onde está o triângulo aqui para a entrada. Ele zerou, né? Isso sempre acontece. Por quê? Porque quando isso ocorre, esse ponto caminha exatamente para essa reta. Então, esse movimento aí cabe você dar uma olhadinha. Aqui está tendo um pontinho, né, que está pulando aqui, mas por conta da impressão do gráfico na tela, tá? Então, olha só. Aí, se nós continuarmos aqui, pessoal, nós vamos observar um outro ponto de interseção da reta, ó. Veja, ela está decaindo ali, né, à medida que eu vou voltando aqui nos valores para o domínio, e em algum momento ela encosta aqui no eixo das abscissas, no eixo no eixo que está aqui na horizontal. Quando isso ocorre, olha lá onde está o verdinho, onde lá está o retorno, né, da função para nós, está exatamente na altura zero. Olha só a resposta da função, a saída dela, olha aí para você ver, ó, exatamente com a saída zero. Esse valor aí, então, né, esse valor, então, ele é chamado de zero da função, tá? Por quê? Porque é um valor que quando eu coloco na função, zera ela. O zero da função não é o zero no final, é o valor x, no caso aqui, o valor de entrada que quando nós colocamos dentro da lei de formação, zera a função. Então, ó, quando nós fazemos lá a entrada como menos 1,5, né, você tem o dobro disso, o dobro de 1,5, né, dá 3, só que aqui negativo, então menos 3 com mais 3 vai zerar, tá? Esse é o zero da função, o último ponto de destaque que nós temos aí, né, em relação à função polinomial de grau 1. Então esse gráfico ele continua aí para trás, tá vendo? Mas aí nós temos então esse zero da função, tá? Vamos destacar aqui com a caneta, né, uma maneira de obter esse zero da função, tá? Então vamos calcular ele aqui. Nós vamos olhar aqui, ó, pessoal, para a lei de formação, beleza? Ó. Opa, não quero só destacar, desculpa, o termo independente, não. Nós vamos olhar para a lei de formação aqui. A lei de formação é essa regrinha aqui, correto? Ó, é essa regrinha aqui, tá? Então, o zero da função, eu vou repetir aqui a regrinha, ó. Nós temos 2x mais 3, tá? O zero da função é exatamente quando essa regrinha é zerada, é igual a zero. Isso significa esse pontinho verde aqui, ó, tá na altura zero. Ou seja, esse pontinho verde é exatamente, ó, o valor que a função tem como saída, ok? Então, se liga nesse pontinho verde aí, tá? Estou deixando o pontinho aqui laranja, tá? O gráfico continua da mesma maneira, só para apagar um pouquinho de coisa da tela. Já já a gente retorna ele aí. Bom, o que eu vou fazer então para determinar esse valor? Porque aqui no computador fica tranquilo, né? Ele mesmo está calculando. O que eu vou fazer? Está zerado, então aqui nós temos a resolução, ó, de uma equação de primeiro grau. Por isso você deve retomar aí seus estudos de resolução de uma equação do primeiro grau. O que nós temos aqui tecnicamente para resolver? Embora algumas pessoas vão dizer assim, olha,
pega o mais 3 e passa para o outro lado negativo, que nós vamos resolver de maneira mais formal. Nós estamos com uma equação, então devemos manter o equilíbrio dos dois lados. Para tirar esse mais 3 daqui, eu vou colocar menos 3. Então, aqui nós temos 2x mais 3, que já estava, menos 3, que eu estou adicionando. Mas se eu adicionei menos 3 de um lado, eu vou adicionar menos 3 do outro lado. Esse efeito de adicionar menos 3 do lado que estava atrapalhando aqui, vai fazer zerar. E aí nós vamos ter aqui 2x, né, mais 0, não vou escrever, 0 menos 3 continua sendo menos 3. Veja, você tem 2 dos dois lados, você pode falar que passa o 2 dividindo, ou tecnicamente a maneira correta é dividir por 2 dos dois lados. Dividiu de um lado, cortou, ficou aqui 2 dividido por 2 que dá 1, por isso nós cortamos, igual, tá? Igual, menos 3 sobre 2. Pessoal, 3 dividido por 2, 1,5. Positivo com negativo, negativo. Então, é isso que nós temos aqui, ó, tá? Que nós acabamos de ter de resultado, tá? Esse é o menos 1,5 que nós obtivemos ali no eixo X, ó. E aí você tem aqui, ó, que esse zero que está aqui, né, como valor de saída, ele é exatamente esse zero que nós colocamos lá. Afinal de contas, essa é a lei de formação. A pergunta é: qual o valor de x que faz essa função zerar? Por isso, o zero da função, tá bom? Então, é mais ou menos essa a ideia. Como eu disse, né, a gente pode retomar aqui o gráfico sem problema algum, tá? Deixa eu mexer o pontinho verde aqui, ó. Aliás, o pontinho vermelho aqui, tá? Aqui eu tive que tirar do canto aqui, mas dá para repor. Bom, e aí tá aí o gráfico da reta, como nós tínhamos antes, tá? Só abrir um espacinho ali para a gente resolver as coisas. Então, nós temos agora também o zero da função marcado aí, beleza? Vamos dar uma observada naquela outra nossa lei de formação lá, né? Outra lei de formação que nós temos aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu alterar aqui a tela para a gente poder observar. Tá aí, né? A outra lei de formação. Então, já deixei marcado aqui o termo independente, né? Todo o resto continua valendo, né? E aí nós sabemos que em algum momento essa bolinha laranja que está imprimindo a reta vai atravessar, nesse caso aqui, vai atravessar aqui o eixo das abscissas, o eixo que está na horizontal. Nesse ponto, né, de interseção, nós vamos ter o zero da função, tá? Para esse caso aqui, tem caso que não intersecta, e aí a gente não tem o zero da função definido aí. Bom, mas vamos lá, vamos observar aqui, ó. Então, vamos mexer nos valores de entrada, né, ó. Então, esses pulos aí que tá dando, viu, gente, é por conta do mouse aqui, a gente acelera, ele acaba pulando alguns números, tá? Mas dá para entender que é uma reta. Então, temos aí, ó, o termo independente, que já foi analisado, exatamente quando os valores de entrada estão no zero, ó. Ó o zero aqui, olha o zero aqui, olha o zero aqui na lei de formação, olha o zero aqui no valor de entrada, né? Isso daí a gente já viu. Agora, olha esse pontinho aqui, ó. Tá vendo que tem um pontinho aqui também, ó, né? Onde o gráfico intersecta o eixo das abscissas, né? Esse pontinho, então, ele é importante para nós. Vamos marcar ele aí, né? Já está marcadinho aí. E repara, quando zera a função, por isso, de novo, um zero da função. Olha lá a altura do tracinho verde, né? A altura está zerada, ou seja, a resposta, a saída da função está zerada. Isso é o zero da função. E a pergunta é, qual valor de entrada vai zerar a função? No caso aqui, o computador já está calculando, é o 0,5. Vamos supor novamente que nós pegamos essa lei de formação, né? Aqui, ó, nós temos essa lei de formação, que é a que a gente está observando, só que não tem um computador para fazer essa conta e nem esse gráfico para nós. Como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos pegar a lei de formação, 4x menos 2, tá? E vamos igualar a zero, né? Aí a pergunta é,
qual o valor de x que faz a lei de formação zerar, ou seja, a função zerar, né? Então, aqui de novo nós temos o quê? Uma equação do primeiro grau. Então, novamente aí, a necessidade de você, né, conseguir resolver uma equação de primeiro grau, tá? Então, novamente, né, algumas pessoas vão dizer, passo menos 2 para o outro lado como mais 2. Aqui nós vamos resolver mais tecnicamente. Então, nós vamos manter o equilíbrio da equação. Tem vídeo aí falando sobre isso também, com bastante calma. Então, 4x menos 2 já tínhamos. Eu vou colocar um mais 2 exatamente para sumir com esse menos 2. Isso igual a zero, mais 2 do outro lado também, né? Se eu coloquei de um lado, coloco do outro. Essa parte vai zerar. Nós vamos ter aqui, então, 4x igual a 2, tá? E depois, né, esse 4 ainda está atrapalhando o x ficar isolado. Eu divido por 4, exatamente para poder fazer isso aqui, ó. 4 dividido por 4 dá 1, sobrando só o x. Mas se eu divido por 4 de um lado, eu tenho que dividir por 4 do outro lado. Simplificando o 2 e o 4 exatamente pelo 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. 1 sobre 2 é 0,5, conforme você pode observar aqui e aqui, os valores de entrada, né, que resultam na função C0. Então, tá aqui o zero da função, né, esse aqui, exatamente esse número aqui que a gente colocou, ó, tá? Esse número aí, beleza? E o valor que nós encontramos é exatamente qual x que tem que entrar lá, ó. Qual x que tem que entrar para poder retornar ao zero, né? Então, esse cálculo ele é necessário quando você não tem essa possibilidade de fazer uma simulação, você tem que fazer à mão o cálculo, ok? Com isso, nós temos aqui os elementos suficientes para fazer um gráfico de uma função do primeiro grau, né? Nós sabemos que o comportamento dele é de uma reta, tá? Nós temos um ponto de interseção com o eixo das abscissas, que é o zero da função. Nós temos um ponto de interseção com o eixo das ordenadas aqui, que é o coeficiente linear no caso, né? Ainda assim, sabendo esses dois pontos, não há necessidade de saber se a função é crescente ou decrescente, porque no caso da reta, 2 pontos são suficientes para traçar. Mas também é possível, fica aí para o próximo vídeo a discussão sobre o coeficiente angular dessa reta, que tem a ver com esse outro númerozinho que nós temos aqui, ó, tá bom? Então é isso, até a próxima.